através dessa mulher. Deus, ele escolhe uma mulher anônima e no decorrer dessa história, se vocês observarem, aqui no título fala a cura da filha de Jairo. Jesus, ele estava indo para curar a filha de alguém importante naquele tempo. E nesse percurso ele encontra essa mulher encontra Jesus. Mas antes de falar sobre essa história, eu gostaria de falar um pouco sobre essa mulher do fluxo de sangue. Aqui, na palavra de Deus, fala que antes essas mulheres, quando estavam no período menstrual, eram reservadas. Elas precisavam ficar separadas por um período, até o período ser suspenso. Amém? E aí, essa mulher, eu acredito, imagino eu, comigo, que ela foi, no mês dela, ser reservada, ficar lá, esperar o período dela passar. E aí um dia se passou. Quantas mulheres aqui têm esse período, já teve ou passam? Tem mulheres que é 3 dias, 4 dias, 5 dias. É uma agonia. Quem a mulher sabe que você está nesse período, a mulher mexe com a estrutura, a mulher fica mais fraca, a mulher fica mais frágil, a mulher fica mais delicada, fica mais emotiva. E eu imagino aquela mulher passando 3 dias. Imagina o fluxo dela, 3 dias e nada, 4 dias e nada, 5 dias, nada, 6, 7, 8, 9, 10 e o desespero vindo. E aqui a palavra de Deus fala que essa mulher tinha 12 anos com fluxo de sangue. E a palavra de Deus fala que o fluxo não cessava, era o tempo inteiro o fluxo de sangue dela. Ela vivia fraca, frágil, indefesa e separada. Segundo as pessoas, a lei judaica considerava impura essas mulheres. Mulheres que estavam nesse período. E essa mulher estava considerada impura. Ela não poderia conversar com ninguém. Ela não poderia chegar, dar um paz para ninguém. Ela não poderia nem ouvir a voz de Deus através de alguém. Ela não poderia entrar no Santo dos Santos para ouvir a voz de Deus. Naquele tempo ainda Jesus estava no percurso da vida dele. E ali aquela mulher, eu acho que encontrou em total desespero, né? Eu imagino assim que às vezes nas nossas vidas a gente passa por algumas provações que parece que não tem fim. Que às vezes a gente passa tempos e tempos, meses, anos, e às vezes a gente fica assim se questionando: Senhor, que dia o Senhor vai me curar? Que dia o Senhor vai olhar para mim? Que dia o Senhor vai entrar em providência com isso na minha vida? E eu fico imaginando aquela mulher orando a Deus, falando: Senhor, que dia eu vou ser curada? Na palavra do Senhor fala que ela já havia anos enferma. E fala que ela gastou todo o seu dinheiro com médicos, com remédios e nada de cura. Imagina, às vezes a gente tenta fazer algo com nossas próprias mãos, não é? Eu fico imaginando ela tentando médico, chamando outro médico. E a palavra de Deus fala que ela foi gastando tudo. Então indica que era uma mulher que tinha condição. Era uma mulher que tinha dinheiro, porque se fosse uma mulher normal, uma mulher que não tinha condição, ela não tinha como ficar pagando médicos. Mas a palavra fala que ela gastou tudo que tinha com os médicos daquele tempo. E na palavra fala que nada resolvia. Não tinha melhoras, nada mudava. Nada mudava, continuava do mesmo jeito. Mas ela estava assim, eu imagino ela pensando: e agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? Aquela mulher estava fraca, frágil, sem amigos. Quantos momentos na nossa vida que às vezes nós somos rodeados de pessoas, mas Deus deixa a gente sozinha. Eu preguei até semana passada lá na nossa igreja e falei que tem momentos que a gente tem uma multidão de pessoas ao nosso redor, amigas, segurando nossas mãos, mas às vezes o próprio Deus permite algo nas nossas vidas. Pode ser uma enfermidade, sim, mas pode ser algo espiritual, pode ser uma carência que ninguém consegue suprir, apenas Deus. E eu fico aqui imaginando aquela mulher sozinha, sem ninguém, sem poder pedir ajuda, apenas ajudas médicas e as ajudas espirituais e os amigos. Eu acredito que até os amigos, as amigas se foram, porque o que ela andava era uma enfermidade. Ela não era mais uma mulher com dinheiro, uma mulher que tinha fama, uma mulher que tinha influência, virou simplesmente uma mulher do fluxo de sangue. E o que eu acho mais interessante aqui, igreja, é que na palavra não menciona o nome dessa mulher. Fala apenas a mulher do fluxo de sangue. E essa mulher tomou uma decisão na vida dela que mudou todo o percurso de uma história, mudou o percurso da vida dela. E Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite para tomar uma decisão diferente. Amém? E aqui eu fico imaginando aquela mulher, pensando: eu fiquei sabendo de Jesus. Jesus, Ele está aqui, aqui perto de mim. Então eu preciso fazer algo
tocar nele, porque se eu tocar nele eu vou ser impura. Eu preciso criar uma estratégia. Eu acredito que ali ela orou, ela buscou, ela criou estratégias para tentar alcançar Jesus. Aqui Jesus já tinha curado leprosos, a fama de Jesus já estava sobre todo lugar. Jesus já tinha começado o ministério dele, ele já tinha sido tentado no deserto, ele já tinha curado o leproso, ele já tinha multiplicado vinho no casamento em Caná da Galileia, ele tinha curado a sogra de Pedro de uma febre, ele tinha curado 2 endemoniados. Olha o tanto de coisa que Jesus já tinha feito. E ainda tinha curado um paralítico de nascença, igreja. Imagina aqui comigo, você naquele tempo com uma enfermidade, vendo que Jesus estava passando, o que você faria? O que nós faríamos para chamar a atenção de Jesus? Jesus, ele está aqui nessa casa, igreja. Jesus, ele está passeando no nosso meio. Ele está dizendo assim: filha, eu estou aqui. Fala o que tu está precisando. Fala o que tu está precisando. Fala o que tu está clamando. Às vezes a gente fica assim para nós mesmas: ai meu Deus, eu preciso ser curada de algo. Eu tenho um temperamento difícil, eu preciso ser mudada. Mas aí fica só lançando palavras ao ar. Eu tenho uma enfermidade que nada de cura. Eu quero ser mãe e não consigo. Eu tenho algo que eu preciso mudar em mim. Mas você nunca se prostrou diante de Deus e imaginou falando com Deus. Fala assim: Senhor, eu estou aqui detalhando para o Senhor tudo que eu preciso. E Deus, ele me trouxe aqui para falar não para todas, mas para algumas mulheres, que você precisa se ajoelhar e falar o que você precisa para Ele. Você precisa se ajoelhar e falar no secreto. Na palavra do Senhor fala: entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te ouve no secreto ora, e o teu pai que te ouve no secreto, ele vai ouvir a tua oração. Ora, fala com o Senhor. Deus, ele está aqui te ouvindo, ele está ouvindo a tua voz, ele está ouvindo o teu íntimo, o íntimo do teu ser. E aquela mulher ali imaginando, eu fico imaginando aquela mulher: meu Deus, Jesus está passando aqui, esse homem já curou, já libertou. É a oportunidade da minha vida de eu mudar de vida. Eu não vou ser mais reconhecida como uma mulher do fluxo, uma mulher impura. Eu quero ser conhecida como vencedora, eu quero ser curada de verdade. E Jesus, ele está passando aqui. Vá falando no seu íntimo o que você precisa ser curada, o que você precisa ser transformada. Às vezes a gente entra e sai da igreja, senta, levanta e não fala o que nós precisamos. Às vezes a gente ora pela irmã do lado, mas não ora para o que você está precisando. Às vezes você ora até pelo que a irmã está pedindo, mas você não esclarece para o Senhor: Senhor, preciso de cura. Às vezes pode ser um temperamento: Senhor, sou tão difícil de lidar, eu brigo com todo mundo, eu preciso de cura. Você acha que isso não precisa de cura? Precisa de cura sim. Nós precisamos de cura no nosso temperamento. O Espírito Santo, ele nos conduz, ele nos comanda. Quando o Espírito Santo vem, a gente consegue ter o controle sobre nossas emoções, sobre nossas atitudes. E às vezes a gente fica assim pensando: eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu vou ser sempre assim. Não. Jesus, ele me trouxe aqui para falar para você que precisa de mudança sim. Porque enquanto você não for curada, você vai estar machucando outras mulheres. Enquanto você não for curada, você vai estar machucando outras pessoas. Então é necessário cura. Senhor, me molda, me transforma a ponto, Senhor, de eu glorificar o teu nome, para que todos consigam ver a tua glória através da minha vida, para que todos consigam ver que tu és Deus, que tu me transformou, Senhor. Mas eu tenho uma enfermidade que o médico já disse assim: não tem como, não tem cura. Nós estamos diante de Jesus, o Deus do impossível, o Deus que cura, o Deus que levanta, o Deus que levanta dos mortos, que curou Lázaro, que trouxe Lázaro à vida, o Deus que curou um paralítico de nascença, uma pessoa que nasceu. Jesus, ele não mudou, igreja. Ele continua o mesmo. Ele é o mesmo Jesus que morreu por nós. É o mesmo Jesus que multiplicou o pão. É o mesmo Jesus que curou a mulher. É o mesmo Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue. E é o Jesus que está aqui nessa noite, dizendo: filha, fala o que você está precisando, porque através do teu testemunho eu vou curar outras mulheres. Esse tema não foi escolhido à toa. Esse tema foi Cristo que colocou no coração da irmã Carolina. Tem muitas mulheres que precisam ser curadas no nosso tempo. Até porque, às vezes, nós lidamos com pessoas que nos machucam. É verdade, não é? Tem pessoas que, às vezes, falam uma palavra que destrói toda a nossa vida, todo o nosso dia.
Então, por isso que é necessário de cura. Ah, mas aquela irmã falou demais, me destruiu. E você? O que você está precisando melhorar? E nós, o que nós estamos precisando melhorar? Qual a cura que Deus vai entregar aqui nessa noite? Vamos continuar com essa mulher maravilhosa que Deus ele colocou aqui para falar com vocês. Essa mulher, eu fico imaginando ela falando: eu preciso criar uma estratégia. Eu preciso tocar, apenas tocar na orla do seu manto. Na palavra de Deus, a igreja fala que jamais ninguém tocou na orla do manto de Jesus. Só essa mulher. Todo mundo que recebeu cura queria ser tocado pelo Senhor. Mas ninguém nunca pensou que se eu tocar em Jesus eu poderia ser curada. E ela não fala assim: eu não preciso nem tocar nele, somente na orla do manto. A tamanha fé daquela mulher. Olha a fé daquela mulher. Eu imagino Jesus passando na multidão. Aquela multidão, a palavra de Deus fala que a multidão apertava Jesus. Eu imagino que todos ali queriam cura, pastora. Todo mundo queria cura. Todo mundo estava pertinho de Jesus, esmagava Jesus. A palavra de Deus fala que apertava. Jesus andava, ó, apertado. Por que não foi curado? E aquela mulher, somente com um toque na orla do manto, foi curada. A fé. Nós, mulheres, temos algo diferente. Jesus entregou algo sobre nossas vidas. Nós somos mulheres. Mulheres alcançam o coração de Deus de forma diferente, mulheres. A gente tem uma fé tamanha ao ponto de dizer assim: ó Senhor, eu quero cura, eu quero transformação. Quando a gente diz que quer e coloca Deus no controle, existe transformação sim. Existe mudança de vida sim. E aquela mulher determinou: se eu tão somente tocar na orla do manto dele, eu vou ser curada. Eu vou fazer diferente. Mas sabe que Deus usou essa mulher? Essa mulher foi usada para quebrar paradigmas, quebrar algo tradicional. Porque todo mundo queria ser tocado por Jesus. Jesus usou aquela mulher para quebrar todo o paradigma de dizer assim: ó, tem que tocar Jesus. Não, eu posso tocar Jesus agora. Não é só Jesus que pode me tocar, eu posso tocar nele. E eu creio que existem mulheres aqui nessa noite que Deus está usando com estratégia diferente para tocar Jesus. Deus ele te dá algo diferente, especial, particular, que às vezes não dá para a irmã do lado, mas dá para você. Que o próprio Jesus já falou com você de forma diferente. Você está assim: ah, mas fulana nunca fez, eu nunca vi ninguém fazendo. Jesus ele está falando com você, mulher de Deus. Deus ele te dá estratégia diferente aqui nessa noite. Deus está entregando algo diferente para mulheres aqui nessa noite. Mas só vai receber quem tiver com a visão espiritual aberta. Jesus ele está falando: eu estou aqui, eu estou passando sobre essas cadeiras, eu estou passando no meio dessa igreja, eu estou passando aqui. Você precisa aproveitar a presença de Jesus. Jesus ele está aqui, ele morreu por nós, a presença dele está aqui. Necessariamente é nós aproveitarmos. E Deus ele está falando: usa a estratégia que eu estou te dando. Aquilo que eu te dei no joelho, aquilo que eu falei contigo no secreto, é eu e você. Não compartilha, não. Através dessa, imagina se essa mulher chegasse na multidão. Você sabia que se tocar Jesus aqui, todo mundo vai ser curado? Eu acredito que a multidão toda ia tocar Jesus. Ia ser uma agonia derrubar Jesus, mas Deus não permitiu que ela falasse para ninguém. Ela se calou. Deus entregou algo para ela, revelou algo para ela, e ela usou a estratégia. Eu disse: se tão somente eu tocar na ponta do seu manto, eu serei curada. Eu serei transformada. E eu imagino aquela mulher saindo, olhando para a multidão. Era uma multidão, igreja. Não eram poucas pessoas, não. Era uma multidão. Eu fico imaginando aquela mulher olhando e falando: meu Deus, se alguém... Aí vem a dúvida. É o que passa nos nossos corações de vez em quando. A dúvida: será que... Mas se fulana falar? Mas se eles me acusarem? Mas se eles falarem? Se eles ficarem me questionando? Mas se ela falar, se eu for assim? Ela simplesmente olhou e questionou e falou: se eu for pisoteada, se alguém for me acusar, eu imagino aqui falando, se alguém me acusar, se alguém falar que eu sou impura, porque ela era considerada uma mulher impura, ela estava fraca, e aqui o Senhor me traz uma revelação, o espiritual. Às vezes nós estamos frágeis espiritualmente. Isso nos impede às vezes
tocar na orla do manto do Senhor, não é? Às vezes a gente está orando pouco, a gente está clamando pouco, a nossa fé diminuiu. Cadê aquela mulher? A mulher que atravessava tudo, a mulher que fazia, que acontecia, a mulher que era usada pelo Senhor. Jesus, ele está falando aqui nessa noite também. Você precisa voltar para a sua posição. Você precisa parar de olhar ao seu redor e olhar para mim. Você precisa parar de olhar, ouvir as vozes ao seu redor e olhar tão somente para mim. Porque eu vou te levantar novamente. Eu vou curar o que o mundo fez, feridas no teu coração. Eu vou trazer você de volta. Eu vou fazer você voltar a testemunhar o meu nome. Eu vou fazer você voltar a pregar. Eu vou fazer você voltar a falar do meu amor. Tem mulheres que precisam se levantar aqui diante de Deus, se reposicionar para ver cura. É necessário você se posicionar como mulher de Deus. Para ver cura, você precisa se posicionar diante do que o Senhor te chamou. O diabo tentou de todas as formas tirar você da presença. O diabo tentou de todas as formas de mexer a tua identidade. O que é identidade, pastora? É o que o Senhor te chamou para ser. Não é o que o diabo tenta te acusar. O diabo tentou com certeza falar naquela mulher: tu é mulher fraca, tu é mulher de fluxo de sangue, tu é mulher impura. Quantas vezes o diabo tenta falar para nós: você é fraca, você fez isso. O diabo fica tentando trazer o nosso pecado, o passado. Olha a ministração que foi feita aqui nessa noite. Nós não fomos chamadas, nós não somos chamadas mais pelo nosso passado. O passado ficou lá. A cruz trouxe para nós uma nova vida, uma nova história, um novo sim, uma nova transformação. É necessário que você se posicione, que você entenda que você é filha amada, você é escolhida, você é separada. Jesus, ele morreu por cada um de nós. Não deixe que o inimigo te rotule, te lembre do teu passado. Você não mora mais lá. Aquela mulher já tinha por fé sido curada. A palavra de Deus fala que a fé dela foi tamanha ao ponto de tocar e ser curada. É a nossa fé que alcança o coração de Jesus. Mas antes da cura, igreja, é necessário posicionamento. Antes da cura é necessário que você se posicione e volte para o lugar onde você não deveria ter saído. O que você fazia na casa de Deus que você parou? O que você fazia para o Senhor que você parou? O que você fazia para o Senhor que você está assim mais ou menos? Que não está fazendo do jeito que o Senhor mandou você fazer. É para fazer do jeito, é para fazer para Jesus, não é para o homem. Nós não estamos aqui para fazer bonito para o homem, não. Nós estamos aqui para fazer para Jesus. Se reposicione, volte para a sua posição, volte para a posição que Jesus te chamou para estar. Se for para cantar, canta. Se for para pregar, prega. Se for para dançar, ministra. Se for para pregar o evangelho lá fora, prega. Se for para falar de Deus no seu trabalho, fala. Enquanto você precisa se posicionar para ver cura. Enquanto você vai sendo curada, você vai falando do amor de Jesus. Você vai se posicionando no seu propósito. Eu estava falando com a irmã Sandra no carro e ela estava me contando um testemunho de eu me alegrei muito. E quando a gente está no centro da vontade de Deus, mulheres, Deus, ele direciona a nossa vida. Nada é por acaso. A mulher do fluxo de sangue não estava ali naquele momento por acaso. Jesus, ele não estava passando naquele determinado lugar por acaso. Na palavra de Deus fala que Jesus estava indo curar a filha de uma pessoa importante, a filha de Jairo. E naquele percurso, Jesus passa bem pertinho onde a mulher do fluxo de sangue está lá. Passando, está lá parada. E eu fico imaginando aqui ela, como eu vou chegar e as dúvidas, mas se alguém me pisar, mas se alguém me acusar, mas se alguém me chamar de impura, mas eu vou mesmo assim. Eu vou com medo, mas eu vou sim. Eu vou com medo, mas eu vou pregar sim. Eu vou com medo, mas eu vou falar do amor de Jesus sim. Eu vou com medo, mas eu vou falar o que Jesus fez por mim. Todo mundo aqui tem testemunho para falar. Todo mundo aqui tem algo que o Senhor fez. Não vem dizer para mim que o Senhor fez algo na sua vida. Todo mundo aqui foi abençoado pelo Senhor de alguma forma. Isso é o teu maior testemunho. Isso é a tua maior pregação. É falar do amor de Jesus. É falar do que Jesus fez por você. Esse é a nossa maior pregação. Na palavra de Deus fala: ide por todo
Mulher de Deus não fica em nenhum lugar sem propósito. Mulher que foi chamada pelo Senhor, a mulher que foi curada pelo Senhor, está no lugar com um propósito. Com o propósito de curar outras através da sua cura e com o propósito de falar de Jesus, onde fomos. E é o que eu fico imaginando, aquela mulher vindo, se arrastando para tocar em Jesus. E aquela mulher foi, se arrastou e apenas tocou. E na palavra de Deus fala bem assim, que Jesus ele para e fala: quem me tocou? Quem me tocou? E aí os discípulos falam: mestre, como assim? Quem me tocou, Jesus? O Senhor está aqui rodeado de uma multidão, todos estão te tocando. Mas Jesus fala: alguém me tocou de forma diferente. Alguém me tocou e de mim saiu virtude. Alguém me tocou e de mim saiu graça. Você tocou Jesus e está recebendo o seu milagre. Nós estamos tocando na orla do manto de Jesus espiritual aqui nessa noite. E Deus está dizendo assim: olhe, você está tocando e eu vou derramar graça. Vai sair virtude de mim. O teu milagre está chegando. A tua cura está chegando. Não é amanhã, não é ontem, é hoje o que eu vou te entregar. Aproveitou a oportunidade, tocou Jesus e foi curada. E é hoje que o Senhor vai te entregar a nossa cura. É hoje que o Senhor vai curar o que precisa ser curado. É hoje que vai sair daqui mulheres transformadas, mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres ao ponto de impactar outras mulheres e encher essa igreja de mulheres para Jesus. Se cada uma de nós testemunhar os milagres que Jesus fez, essa igreja era para estar dobrada, era para estar com gente até aqui. Nós precisamos ganhar pelo menos uma alma para Jesus. Quantas almas, quantas pessoas você já falou de Jesus nesse ano? Estamos em março já. Quantas pessoas você já falou de Jesus? Você já testemunhou esse Jesus maravilhoso? Quantas pessoas? Eu não vou nem pedir para levantar a mão, mas quantas almas você já ganhou para Jesus? Se alguém aqui ganhou uma alma para Jesus, eu não estou aqui acusando ninguém, eu estou falando que o Senhor está mandando falar. Eu vim falar algo e Deus ele está mudando totalmente a revelação. Eu sentei, hoje eu orei, eu falei: Senhor, eu não consegui fazer esboço. Eu anotei aqui umas coisas que eu falei. Eu ainda conversei com o meu esposo, falei: filho, eu não estou conseguindo escrever um esboço. Aí ele falou bem assim: Deus ele vai falar de forma diferente do que tu está estudando. A gente se prepara, mas quem fala é Jesus. A gente se prepara, mas quem fala é Jesus. Somos vasos escolhidos. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Nós não somos nada. Jesus, ele morreu por nós. Somos fracos, pequenos, pecadores. Sem Jesus, nós não estaríamos em vivos. Eu digo para você, o testemunho que Deus ele colocou sobre a minha vida não era nem para eu estar viva. Era para eu estar morta nesse momento. Mas Jesus falou assim: não. Através do teu testemunho eu vou curar outras pessoas. Através do que eu estou fazendo ao decorrer. Pastor, mas é só uma cura? Não é só uma cura, não. São várias curas. É um processo de cura na nossa vida. São várias áreas que Deus vai curando, vai transformando e você vai glorificando. E aquela mulher tocou nas vestes de Jesus. Jesus sentiu virtude e falou: alguém me tocou. E na hora ele vira, aquela mulher estava amedrontada. A palavra fala que ela estava com medo. Ela já estava quase indo embora. Ela não ia dar nem obrigada a Jesus. Ela só ia tocar, receber a cura dela e ir embora. Ia testemunhar, claro, o milagre. Mas ali ela estava com tanto medo ao ponto de dizer assim: ó, se ele me mandar de volta, se ele me apedrejar, porque é o costume da época, poderia apedrejar até a morte. Mas na mesma hora a palavra de Deus fala que o fluxo de sangue estancou, que a cura veio imediatamente. Assim como a mulher do fluxo de sangue que foi curada imediatamente. A sogra de Pedro, se vocês não sabem dessa história ainda, mas a sogra de Pedro também foi curada por Jesus imediatamente. Na palavra de Deus fala que ela imediatamente levantou e começou a fazer as coisas. Olha que Jesus maravilhoso. Quando vocês acham que Jesus é Jesus que vai postergando algo? Se você tem fé, Deus ele cura imediatamente. Ah, pastora, mas tem pessoas que demoram, sim, é um processo. Deus trabalha na vida de cada pessoa individualmente. Mas Deus ele te trouxe aqui para a cura na hora. Para uma cura agora. O que é que você está precisando de cura? Instantaneamente. Imediatamente. Aquela mulher foi curada imediatamente. Tocou, o fluxo estancou, o rosto mudou. Quando nós estamos diante da presença de Deus,
Senhor quer que nós façamos. Quando nós estamos diante do centro da vontade de Deus, o nosso rosto muda, igreja. Não tem como a gente servir a Jesus e permanecer com o mesmo rosto, não. Mas eu estou no processo, pastor, mas existe algo diferente quando o Espírito Santo de Deus entra, a transformação imediata. É olhar para você, tem quanto tempo que alguém olha para você, tem algo diferente. Não é pelo que você veste, não. Não é pelo que você usa brinco, nem nada, não. É pelo que você é. Alguém olhou para você e falou, eu vejo algo diferente em você. Aí você fala, estou com o peito igual o pastor fala. É Jesus. É Jesus que nos deixa mais bonitas. Ah, mas é porque você está mais bonita depois. Aí você já usa isso aí para pregar o evangelho. Ó, estou mais bonita, sabe por quê, irmã? Porque Jesus entrou na minha vida. Jesus está me transformando. Quer ser bonita também? Vem. E aí você já cria uma estratégia. Eu comecei a fazer um grupo de corrida com as meninas que vieram com corrida. E ali no grupo tem mulher crente, tem mulher descrente. E ali Deus usa nós, as mulheres, para falar do amor de Jesus. Tem mulheres que são desviadas, tem mulheres que ainda não conhecem Jesus. Teve uma que entrou hoje, que não serve a Jesus. E estrategicamente Deus vai dando estratégias para você, para poder ganhar almas para Jesus. É através do que você gosta. O que você gosta? O que Deus te chamou para fazer? Ah, poxa, você ainda não vai orar, mulher. Que Deus ele fala para você o que você precisa, o que você nasceu para fazer. Ele vai te dando estratégias. Onde a gente pisa os pés, a gente precisa testemunhar o nome do Senhor. Que Deus está falando poderosamente sobre isso aqui, igreja. Eu preguei essa mesma palavra lá na igreja e foi totalmente diferente a revelação. E aqui o Senhor está falando para você testemunhar o nome do Senhor. Às vezes a cura pode não chegar porque você não está testemunhando o que o Senhor fez. A outra cura que Deus ele te deu. Deus ele já te curou de algo, mas você ainda não testemunhou. Você ainda não pegou o microfone e falou, pastor, eu quero falar o que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu quero testemunhar. Às vezes você vem para o altar, vem pedir, mas você não vem testemunhar o nome do Senhor, não vem glorificar. E aí as bênçãos são o quê? Aí você quer mais e você não vem testemunhar. Como é que vai vir mais bênçãos sobre a tua vida se você não fala? É necessário falar, testemunhar. E aquela mulher foi curada imediatamente. Houve uma transformação nela, o semblante dela mudou, ela foi curada, o fluxo estancou. E Jesus, na palavra dele, fala bem assim, filha. É a primeira vez que Jesus fala na palavra, chama alguém de filha. Olha que intimidade. Meu Deus do céu, olha que poderoso você ser chamada de filha pelo Rei dos Reis. Nós somos chamados de filhas amadas. Jesus, ele morreu por nós aqui. Jesus não tinha nem morrido ainda e já chamou a mulher de filha. Olha que soberano, que poderoso. O véu foi rasgado, mulheres. O véu foi rasgado, não existe mais. Não precisa mais vir chegar para um para falar para outro. Antigamente era assim, tinha que falar para um, para falar para o pastor falar para outra pessoa, para a pessoa mais pronto. Aí o pastor ia lá e entregava, falava com Deus os seus pedidos. Jesus, ele morreu. O véu foi rasgado de fora a fora. E Jesus fala, eu estou te deixando o meu Espírito Santo. E eu estou te deixando a minha presença. É só fechar a porta do teu quarto, orar e falar comigo. Eu estou aqui. Jesus, ele está aqui. Ele morreu por nós. Morreu para nos salvar. Morreu para nos dar uma nova vida. Não existe mais tempo para viver com coisas do passado. Não existe mais tempo de viver com as práticas do passado. Tem que ter transformação. Jesus, ele transforma nossas vidas. Quando a gente diz sim para Jesus, ele transforma de dentro para fora. Ele vai curando de dentro para fora. E existe cura, existe transformação. E aquela mulher foi curada imediatamente. Jesus falou, filha. É soberano quando Deus fala isso. Olha aqui, ó, no versículo 34, não precisa você ler. Ele fala assim, ele me disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse mal. Vai em paz. E eu acredito que aquela mulher saiu curada, com cabeça erguida. Não tinha mais nome de mulher do fluxo de sangue, Caroline. Não tem mais nome do passado. Deus te deu um novo nome. É um novo nome sobre a sua vida. Deus está entregando algo novo sobre a tua vida. Não existe porquê que eu estou fazendo um culto de mulheres. É um propósito, existe um propósito. Deus está te dando algo novo. É algo que está desprendendo no mundo espiritual para o teu ministério. Em nome de Jesus, eu acredito no poder de Deus, nas maravilhas do Senhor. Quando a gente dá lugar ao Senhor, Deus ele trabalha, ele faz,
para o Senhor e falar do amor dele. Filha, Jesus te chama de filha. Não mais mulher de fluxo de sangue. Não mais a mulher que vivia doente. Não mais a mulher envergonhada. Não mais a mulher que pecava. A mulher que fazia, acontecia no passado. Não. Jesus está te dando uma nova identidade. Você é filha, você é amada, você é protegida, você é escolhida, você é vencedora. Eu morri por você, você é minha filha. E ai daquele que toque em você. Existem bênçãos separadas para aquelas que estão no centro da vontade de Deus, para aquelas que dizem sim para o Senhor, para aquelas que são curadas pelo Senhor Jesus. E Jesus está nos curando aqui nessa noite. Eu digo para você que não é só vocês. A palavra de Deus é a espada de dois gumes. Ela corta para cá e para aí. E quando eu estou aqui falando para vocês, Deus ele está falando para vocês, ele está me curando de algo. São processos da nossa vida. Ah, pastora, mas a pastora precisa ser curada, sim. Todos nós precisamos ser curados de algo. Nós precisamos só entender o que o Senhor precisa curar em cada tempo da nossa vida. Ah, pastora, mas eu acho que eu nunca vou ser curada desse mal. Não, Jesus ele está aqui falando para você. Existe cura. Uma mulher que tinha 12 anos com fluxo de sangue, sem parar, ela foi curada. Um endemoniado que vivia anos sendo morada do diabo, voltou a ter uma vida normal. Tudo pode voltar para o normal. Jesus ele ressuscitou Lázaro. Jesus ele fez tantos milagres, e o mesmo Jesus está aqui nessa noite. E eu vou te convidar nesse momento a ficar de pé. E que você traga a memória nesse momento o que você precisa ser curado. Eu vou pedir a irmã para estar ministrando um louvor enquanto vou ministrando as mulheres. Sim. Com essa voz abençoada. E enquanto ela estará ministrando, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, a mão direita no seu coração. E vá pedindo ao Senhor para trazer a memória. O que é que eu preciso ser curada? Eu preciso, Senhor, sair daqui diferente. Eu não posso entrar aqui e sair da mesma forma, não. Eu preciso sair daqui diferente. Eu preciso sair daqui transformada. Eu preciso sair daqui mudada. Eu preciso testemunhar o teu nome. Se eu preciso abrir mais a minha boca para falar do teu amor, que o Senhor me cure nessa noite da vergonha. Tire todo o mal que existe na minha vida, no meu coração. Se eu falo demais, diminui, Senhor. Me muda, me transforma. Faz assim falar demais, falar do teu amor. Se eu tenho uma enfermidade que o médico já desenganou, existe cura para você aqui nessa noite. Se você quer ser mãe e não consegue, já tem anos clamando. Eu sou uma pessoa que clamava pelos meus filhos e Deus ele me entregou ele nas minhas mãos. Meus filhos são testemunhos do Senhor. O mesmo Deus que me fez gerar é o Deus que vai te fazer gerar também. O mesmo Deus que fez Ana gerar o milagre, Samuel, é o Deus que vai te fazer gerar também. O mesmo Deus que cura câncer é o mesmo Deus que vai curar câncer aqui nessa noite também. Existe algo profético aqui nessa noite. Quando eu entrei nessa igreja, eu senti a graça de Deus. Eu senti o poder de Deus. O poder de Deus está sendo manifestado no nosso meio. E precisamos aproveitar. Não podemos entrar e sair da igreja como algo normal, algo religioso, não. É necessário que nós venhamos a mudar. É necessário que nós venhamos a aproveitar a presença de Deus. É necessário que nós venhamos a ser transformadas. É necessário que nós venhamos a sentar e levantar e levar a glória de Deus aos quatro cantos dessa terra. É necessário mudança, irmãs. É necessário transformação. Chega. Jesus ele está voltando. Não tem mais tempo de brincar com ele. O diabo não brinca de ser diabo. Você precisa se posicionar como uma mulher de autoridade que Deus te chamou. Você é uma mulher que tem autoridade sobre suas mãos. Coloque a mão no seu coração, que nesse momento eu vou estar orando por cura em todas as áreas. Recentemente o Senhor entregou sobre minhas mãos o dom de cura. E foi para esse tempo. Eu nem tinha recebido o convite ainda. E o Senhor falou: eu derramo cura sobre tuas mãos. Deus ele sempre entrega algo sobre nossas vidas. E para esse tempo o Senhor derramou cura. Eu vou contar um breve testemunho bem rápido. Eu amava colocar unhas nas minhas mãos. Eu tinha alongamento, amava. E o Senhor falou no meu particular, falou bem assim:
filha, eu não te quero mais. Sério, Senhor? Eu falei assim, sério? Por que o Senhor me quer com minhas unhas? O Senhor sabe que eu amo, eu amo ter minhas unhas. Mas o Senhor falou comigo, não é para fulana, não é para Beltrana, não é para a irmã da frente, é eu e você. Eu preciso fazer algo através das suas mãos. E para essas mãos eu preciso de mãos sem nada. Mãos sem nada. É um particular meu e seu. Eu não estou falando para você, tire sua unha. Não. Entenda o que eu estou falando. É algo que Deus falou comigo. Deus falou comigo. Existe algo que Deus falou com você em particular e você está resistindo. E eu ali resistindo, eu falo, Senhor, não. Mais uma coisa que o Senhor está me pedindo, não vou. Não dá certo da minha cabeça, tá? E aí Deus usou uma irmã improvável e sentou comigo, segurou minhas mãos e falou assim, pastora, eu estava segurando para falar para a senhora, mas Deus ele me mostrava suas mãos sem nada. E naquele momento eu me derramei e falei, Senhor, não tem como essa mulher ela saber, porque foi algo particular entre eu e Deus. E eu digo sim para o Senhor, se o Senhor quer tirar de mim, tira. Se o Senhor está te pedindo algo, entrega ao Senhor. Aqui foi uma unha, parece supérfluo, mas para mim era algo importante. Era algo que eu me sentia bem. Mas Ele quer minhas mãos sem nada. O que Deus está te pedindo nessa noite? Para a cura chegar, às vezes Deus ele precisa tirar algo dos teus caminhos. Algo da tua vaidade, eu não sei o que o Senhor está falando com cada uma de nós individual. Mas Deus ele está tirando algo. Ouça a voz de Deus. Deus ele não me trouxe aqui à toa. Não aceito convite para pregar um monte de perguntas, mas quando ela me chamou, eu falei, eu vou. O Senhor vai na frente. Não é à toa que o Senhor ele toque no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Ore comigo, una sua fé com a minha. Deus, Tu és soberano, Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és digno de toda a honra e de toda a glória, meu Pai. Pai, aqui diante de Ti, Senhor, tens Tuas mulheres escolhidas, mulheres separadas, mulheres ungidas, mulheres que estão aqui para tocar na orla do Teu manto, Senhor. Mulheres que serão curadas para curar outras mulheres, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, vai, Senhor, nos corações das Tuas filhas e vai visitando, Senhor, os corações, vai visitando, Senhor, os lugares onde precisa de cura, meu Pai. Seja ela qual for, meu Senhor, que o Senhor vá na frente. Oh, Senhor, eu uno minha fé com as Tuas filhas, Senhor, e que haja cura por completo, meu Pai. Que nesse momento, Senhor, o Senhor vinha sentir virtude, meu Pai. E não só o Senhor, mas que elas iam sentir o Teu poder manifestado sobre a vida das Suas filhas, meu Pai. Que elas iam sentir o Teu poder sobre a vida delas. E que elas iam entender, Senhor, que a Tua glória que faz sentido, que a Tua presença é quem faz sentido. Que nada nesse mundo é válido se não for a Tua presença. Que nada nesse mundo é válido se não houver a Tua cura. Se não adianta nós adentrarmos em nenhum lugar se o Senhor não estiver conosco, meu Pai. Assim como o Senhor usou aquela mulher do fluxo, que fluxo, Senhor, ser estancado sobre nossas vidas, fluxo de doenças emocionais, fluxo de doenças físicas, fluxo, Senhor, de dores do passado, fluxo de palavras lançadas, que o Senhor venha curar agora, meu Pai. Eu não tenho como tocar em todas, Senhor, mas o Senhor sabe que o Senhor é o Deus que vai tocando através do Teu Santo Espírito. E que nesse momento, Senhor, aquela mulher que ouviu aquelas palavras, meu Pai, que o Senhor arranque no coração dela, meu Pai, e traga cura, meu Pai, para que elas venham entender que somente o Teu nome é poderoso para curar, que somente as Tuas palavras é poderosa, Senhor, para transformar, que somente a Tua identidade em do Senhor, meu Pai, é o que é válido para esse mundo, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, cura Tuas filhas, Senhor. Traz essa cura de dentro para fora, para que a gente venha entender, Senhor, que tudo é para Tua glória. Tudo é para Tua glória, Jesus. E que quando essa cura vir, que é imediata,